Fala galera, bora para mais um vídeo de fechamento do mercado. Hoje é dia 3 de outubro, terça-feira. Terçou aqui, ó, um movimento muito legal para esse índice futuro. Começar a nossa análise por ele. Então, antes de iniciar a análise pelo índice futuro, eu venho aqui para o meu Ibov. Comentei ontem aqui sobre o possível cenário que a gente estava tendo de bandeira rompida, nesse movimento de impulsão, correção, o rompimento dessa bandeira, pullback, alinhamento da média móvel de 20 com a média móvel de 8, então ambas aqui apontando para baixo, essa média de 200 aqui servindo como um imã para o preço, então ó, aqui vai servir como um imã para esse preço. Próximos dias aqui a gente ativou esse pivôzinho de baixa, então a gente tem alvos de FIBO aqui para esse movimento, desse espelhamento. E aí temos alvo aqui, ó, na média móvel de 200 para aí o futuro. Então, ele vai lá? Não sabemos, mas é a probabilidade que a gente tem após esse movimento de bandeira rompido. A gente tem também, ó, um movimento aqui todo de alta, a retração aqui praticamente testada hoje, a gente tem níveis de retração um pouco mais para baixo. Tem também esse nível aqui, ó, de troca de polaridade que conflui com a média móvel de 200 e o alvo de FIBO. Então a expectativa ontem já era desse acionamento do diário. Aqui, ó, pelo diário a gente teve um acionamento de um VSS na anulação dessa barra 188. Então, para quem faz aí swing trade, era uma oportunidade de entrada aqui na venda, stop logo acima, primeiro ponto de parcial mínima aqui anterior que já foi cumprida no pregão de hoje. Cenário baixista para o diário, eu vou ter as melhores operações na venda pelo gráfico intraday. Então já tenho abertura aqui, eu já tinha mapeado ontem essa zona de Fab Four, então o cenário que ia abrir um pouco mais perto era aqui. Olha só onde que eu fui abrir, já abri realmente numa região mais distante, que ficou um pouco mais difícil da gente conseguir pegar esse movimento na venda, porque ele já abriu e já entregou uma barra de exaustão de movimento vendedor. Então praticamente o trade de Fab Four foi possível pegar somente pelo 1 minuto. Então quem operou aqui, ó, no 1 minuto conseguiu vender a barra 1. A gente teve aqui alguns alunos bastante ágeis, eu acabei perdendo essa oportunidade que vendeu aqui no 1 minuto, já pegou essa derretida do preço. Então passou aqui essa oportunidade do 2 minutos, ela ficou muito cara, então eu preferi fazer o quê? Preferi o preço realmente gerar uma exaustão de movimento. Eu já tive um gap aqui, ó, de 600 pontos praticamente. Esse movimento como um todo teve 1.130 pontos. Então, 1.130 pontos é praticamente o quê? Movimento de uma pernada. Ele já abriu e já exauriu aqui, ó, no movimento. Por mais que a gente tinha um cenário comprimido, essa movimentação foi tão ampla que ele entregou o movimento inteiro aqui numa pancada só. Uma região que eu estava monitorando era essa região desse retângulo aqui, ó. Esse retângulo rompido para baixo, nós projetamos o 1 para 1 dele e aí nos ajudou a tomar a decisão da entrada na contratendência. Olha só, aqui foi o 1 para 1, então 100% de alvo de FIBO aqui, ó, cumprido nessa mínima. E aí a primeira operação foi justamente aqui na contratendência. A gente vê aqui, ó, que é muito difícil eu pegar uma faca caindo no índice, então eu sempre espero 2 testes no fundo. Pelo 1 minuto isso aqui ficou muito bem visível. Olha só, eu tenho esse primeiro repique comprador, essa barra aqui 678, forma aqui um fundo, eu repico até a média, testo novamente essa mínima, então já tenho aqui, ó, um duplo teste no fundo, e essa barra 10, ela nem é violada para baixo. Então aqui realmente acabou a força dos vendedores, o movimento se exauriu e aí começou a ter força compradora. Antecipei uma compra aqui nessa barra 11, stop bem pequeno aqui, ó, deu 80 pontos de stop para buscar por essa possível reversão, esse retorno até as médias. Inicialmente sempre eu vou tratar como retorno até as médias. Olhando pelo 2 minutos aqui, que é o principal time frame que a gente utiliza, eu já estava muito distante da média móvel de 200. Então, nesse momento comprado aqui, primeiro ponto de parcial, média móvel de 20. E aí a gente veio o quê? Esperando o preço realmente colocar barras bem sólidas, barras legais compradoras. Eu vim me protegendo com o stop gain inicialmente nesse fundo. Aguardei o preço fazer novo fundo. A gente testa a média móvel de 20, testa a região de VWAP e aí deixa a barra de saída. Essa barra 31 aqui, ó, foi o próximo ponto de compra saudável que a gente teve dentro desse movimento. Casou junto com a abertura do mercado à vista às 10 horas da manhã.
Então ficou bem legal aqui de fazer ou uma adição de posição para quem já estava comprado ou uma entrada nova na operação. Porque a gente tem média móvel de 20 apontada para cima, média móvel de 8 apontada para cima, cenário aqui ó, já colocando fundos ascendentes, barra de exaustão vendedora, movimento aqui ó, exauriu na venda, então uma possível reversão, possível retorno a gente montou. Então pontos de compra, além desse daqui que a gente visualizou aqui embaixo, teria sido a barra 11, que já deixou um fundo ascendente, barra aqui ó, de continuidade pelo menos até a 20, depois barra 31, aqui ficou bem bonita. Movimento entrega uma puxada compradora, a gente vê aqui um pullback sendo formado, as médias se alinhando, um retorno saudável até a retração de 61%, testamos média móvel de 20, deixamos um novo gatilho. Fiz aqui o aumento de posição na barrinha 38. Eu tenho a entrada pela confirmação quando essa barra fecha ou pela violação da 37 num cenário de VBS. Tive também troca de polaridade com essa máxima aqui rompida, fazendo novas mínimas. Todo o cenário bem desenhado aqui para buscar por esse retorno até a média móvel de 200 que a gente tinha aqui como alvo. Depois, novas entradas aqui, ó, Bull 180, preço ancorado aqui na média móvel de 20. Eu sempre comento sobre esse tipo de barra. Se eu fosse escolher um único setup para operar, seria esse tipo de padrão aqui, onde ele sai da média móvel de 20, testando ela, fechando acima da média móvel curta. Testa aqui, ó, sai da média móvel de 20, fecha acima da média móvel curta. São os melhores padrões que a gente tem para continuidade de movimento. A gente tem também, além desse Bull 180, 47, 48, a gente tem a BT aqui, ó, 49, que ela também faz um teste na média móvel de 20 e fecha lá em cima, dando continuidade desse movimento. E aí eu tenho aqui uma estrutura de impulsão, correção, ó lá, impulsão, correção, pivô de alta, rompido com troca de polaridade. Projetamos o alvo de Fibo desse movimento de impulsão. E aí a gente vê o alvo de 100% aqui sendo cravado na máxima do dia, em confluência com a média móvel de 200. Aqui nesse alvo a gente teve o primeiro setup de entrada contra a tendência, um cenário de um CAS. Então poderia ser feito a venda na eliminação dessa 53. Eu tinha aqui meu ponto de resistência que era a média móvel de 200 e eu tinha o afastamento para a média móvel de 20. Então para conseguir fazer esse rompimento aqui, eu precisava ter o apoio da média móvel de 20 para ter qualidade. Então poderia fazer essa venda inicialmente tratando como um retorno para a média móvel de 20. Como ele passou aqui em linha reta, ele pagou muito mais. Então, nesse horário aqui, a gente casou junto com uma notícia. Às 11 horas da manhã, a gente teve um evento aqui ó, de notícia que deu essa derretida em linha reta. E aqui foi um outro ponto que a gente, enquanto a gente faz o diário na sala ao vivo, a gente vai passando aí a visão. E casou exatamente na hora que a gente estava fazendo o diário, esse trade de repique. Quando o preço vem em linha reta de uma máxima e ele joga em linha reta até a retração de 61 do intraday, ele tem muita chance de causar esse repique. O alvo inicial desse trade, a gente precisa fazer a compra na retração de 61, comprando o teste da retração. Alvo inicial, média curta, alvo aqui, final, média móvel de 20. Inclusive, esse conteúdo aqui, ó, ficou gravado. Eu sempre gravo, ó. E se ele bater aqui nesse 61 ó, e largar 8 acima da 20, pode dar um repique contra a tendência aqui, né? Isso aqui tá no diário nosso de trading. Pode ser um repique para voltar para a média, né? Então, ponto aqui de entrada na contra tendência, teria que usar um stop aqui pela região de 150, 200 pontos. Vamos ver quantos pontos seria. Daí para usar abaixo do 7,5 aqui, ó. 200 pontos ficaria abaixo do 200 pontos de stop. Pra comprar aqui, ó, no teste. A compra no teste desse 61. Então, compartilhado aqui com a galera ao vivo. E olha só quantos pontos rendeu essa possível entrada. 500 pontos em linha reta. Esse conteúdo que eu acabei de compartilhar com vocês fica gravado e eu libero aqui, ó, todos os dias no nosso diário de trading pelo Discord. Então, conteúdo que fica aqui, o acervo a gente já tem um longo acervo de vídeos aqui de diários gravados para servir como base de estudos, além também de disponibilizar pelas imagens aqui, ó. Então, todo esse conteúdo a gente faz isso diariamente. Diariamente aqui fica um conteúdo bem legal da gente estudar. Então, trade do 61% aqui realizado, 500 pontos em linha reta. Depois, eu tenho aqui um cenário de recuo feito, né? Cenário aqui de retorno. Eu tenho o cenário comprimido novamente. Lembrando que a tendência do meu gráfico diário era de queda.
Eu peguei também essa venda pelos 60 minutos, olhando os 60 minutos aqui desse índice, a gente repara o quê? O afastamento em que o preço abriu. O preço abriu muito afastado da média móvel curta, então era muito possível causar esse retorno. Média móvel curta do cenário aqui dos 60 minutos é equivalente à média móvel de 200 do 2 minutos. Então reparem aqui, ó, como a média móvel de 200 bateu no preço e jogou o preço para baixo. Então a gente estava com o cenário bem comprimido, entrando o fluxo vendedor, pegamos aqui o repique comprador, acionou novamente um cenário de um VSS, dando continuidade na tendência, topo menor, fizemos a renovação da mínima, então alterou o sentimento do mercado. O sentimento do mercado passou aqui para o padrão vendedor, deixando topos descendentes. E aí, novamente, durante a execução do diário, a gente mapeou uma barra que a gente tem estudado bastante, que é essa barra 84. Essa barra ela costuma ser uma barra de continuidade de movimento. Então, trazendo aqui, ó, novamente para a parte do diário, deixa eu achar aqui o ponto em que o aluno... Foi até um aluno que mapeou para a gente. A gente estava fazendo aqui o mapeamento do Dolinha. Só um detalhe, mano, no índice aí, só para o pessoal conseguir identificar. O 84 agora é o cenário da IT, né? E a favor do GIFT do 5. Boa. Realmente ela tem de andar nessa barra. Então, foi uma barra mapeada. Violada pra baixo, né? Precisa ser violada para baixo. Então, foi uma barra que a gente executa ela na violação. Então, a gente posiciona a ordem exatamente aqui. Alvo inicial, um push aqui desse movimento. E ele pagou aqui em linha reta. Então, uma baita de uma oportunidade aqui gerou de continuidade de movimento nessa barra 85. E agredimos essa região zona de suporte. Aqui, ó, água mole em pedra dura, preço bate uma vez, bate duas, bate três, vem para a quarta e consegue romper. Então, depois desse movimento aqui, ó, consolidado na parte inferior, a gente não teve cenário comprador, porque a gente não tem anulação desse último topo, são topos mais baixos aqui, e a gente dá continuidade na tendência, rompe a mínima, conseguindo fazer aqui uma troca de polaridade. E olha só a barra que sai depois dessa troca de polaridade, a barra 173. É a barra que nasce na 20, fecha abaixo da média móvel curta, dando continuidade no movimento. A mesma barra que eu falei que se eu pudesse executar um tipo de entrada, essa seria a única entrada, se eu pudesse executar um único tipo de entrada, né? Então essa barra 173 deu sequência nesse movimento. E aí sim, o que a gente pode fazer aqui para medir alvos de FIBO? A gente pode medir espelhamento intraday. Então a gente pode medir esse espelhamento aqui, ó, macro intraday. A gente tem primeiro alvo aqui cravado praticamente em linha reta. Faltou tempo aqui para trazer até o segundo alvo, né? Dá pra gente procurar também mais retrações de movimento aqui, ó, de projeção aqui de cima, desses movimentos aqui, ó, de impulsão, correção, impulsão. Todo o movimento aqui estava dando continuidade. A gente tinha um alvo também de confluência, ó, na região dos 114 mil pontos, que era esse fundo. Opa, pera aí que não tá aparecendo. Que era esse fundão aqui atrás, ó, dos 114 mil pontos. Aqui era uma nova região também que a gente deveria vir a agredir, que era o suporte importante. Preço consegue fazer o rompimento desse suporte, atinge alvo de FIBO. Então, movimento aí bem forte de tendência de queda pro índice futuro nesse pregão de hoje. E agora, vamos olhar o dólar, que foi aqui esse movimento no sentido contrário, né? Dolinha aqui observando ele. A gente teve também trade de Fab4. O dólar inclusive foi mais legal operando aqui a abertura, porque a gente tem uma abertura um pouco mais próxima. Então pego aqui minha zona de Fab4, eu venho aqui, pego aqui, ó, para cima, eu abro na minha melhor região, que eu só vou pensar em compras, consigo sair dessa região rompendo a máxima do dia anterior. Então a primeira barra já possibilitou a operação na ponta da compra pela estratégia de Fab4. E aí eu projeto essa barrinha 1 aqui para cima e vou buscar os alvos dela. Então olha lá, ele pagou exatamente no tique o 200%. Então pagou aqui o preço, deixou uma baita de uma barra vendedora buscando a correção desse movimento. E aí quando a gente começa a iniciar esse processo corretivo, eu começo a monitorar pelas retrações do movimento principal, que era esse movimento de alta. Começo a fazer a correção desse movimento de alta. Então, padrões vendedores seriam mais eficazes após o rompimento dessa mínima. Já que a gente abriu em gap de alta, tenho força bem forte compradora, eu quero ver o tamanho dessa correção.
E aí eu percebo que com as retrações desse movimento aqui, o fundo formado do dólar no período da notícia foi exatamente no 61%, ancorado na média móvel de 200, que foi cenário para resistência no índice e foi cenário para suporte do dolinha. Aqui em cima dessa retração e em cima dessa média móvel de 200, eu tenho essa barra 59, que é o padrão de uma bottom in tail kamikaze. Foi uma baita ponto de entrada, risco pequeno. Logo em seguida veio aqui ó, o evento de potência durante a notícia das 11 horas, engolindo todo o movimento do dia. Os 5 minutos aqui ficou bem bonito porque ele fecha na máxima e engole todo esse movimento. É uma clearing bull, ou seja, ela elimina toda uma zona de negociação, dando aqui ó, sinal de partida do movimento de alta. Outro cenário também que eu poderia visualizar para esse dólar era justamente o que? Uma correção nesse formato de bandeira. Eu tenho essa impulsão de alta. Após o rompimento dessa bandeira, para quem gosta de utilizar figuras gráficas, a gente tem pullback nela. Então, dentro da metodologia, a gente tem acionamento dessa barra 6768, um cenário de um VBS, dando continuidade no movimento. Depois temos aqui ó, TTTO, temos novos pontos de entrada, todos seguindo esse movimento de tendência. E aí, para buscar os alvos, o que eu faço? Vim aqui para os 60 minutos, porque como o movimento está muito forte, eu venho aqui buscar pelos alvos desse movimento de pivôzão de alta. Impulsão, correção, continuidade desse movimento. Então, espelhando esse movimento aqui em V para cima, rompeu, deu continuidade, 60 minutos, olha só o tamanho dessa barra, como ela fica forte, dando continuidade nesse movimento. Então, com a retração de Fibo, eu venho dessa mínima da barra 4 para o topo da barra 6, buscar os alvos. E olha lá quem cravou os alvos. Primeiro movimento cravou aqui primeiro alvo, fechamos o dia com o alvo cravado no 192,50, foi exatamente a máxima do dia. E se eu voltar, eu percebo o quê? Que eu não tive nenhuma força de venda. Eu tenho um forte movimento comprador, uma correção lateral do preço, sem perder mínimas, e o movimento da continuidade, todo aqui guiado pelas suas médias, todo guiado pelos seus time frames. Então olha só, 15 minutos, a gente tem aqui ó, só uma correção de lado, movimento todo muito forte, com barras muito sólidas. Então quando eu tenho barras muito sólidas, eu jamais vou buscar por uma reversão de movimento. Jamais poderia pensar numa venda de dólar aqui, porque olha o tamanho das barras de venda em comparação com as barras de compra. O comprador estava dominando esse dólar o pregão inteiro. E olha só, finalizamos inclusive com a dominância compradora. Cada vez mais a gente vai gerando aqui uma amplitude nesse cenário. O dólar ele está muito forte, mas não dá para ignorar essa força. Então a gente segue o gráfico, por mais que o gráfico já esteja aqui ó, num estado mais amplo, a sua força me diz ainda que ele está querendo dar continuidade nesse movimento comprador. As barras compradoras estão muito fortes aqui para esse dólar. Pelo gráfico, se a gente for para o WDO FUT, a gente consegue identificar aqui ó, o gráfico diário. O movimento aqui, muita força. Próxima zona aqui ó, de alvo que a gente tem, a gente consegue espelhar esse movimento para cima. Olha lá, 100% traçado. Próxima zona 5,20. Depois aqui ó, 5,28 como terceiro alvo, caso esse movimento aí dê continuidade. Conseguimos romper essa região aqui ó, que a gente tinha de resistência, gerando aqui uma forte de uma barra. Então isso daqui a gente pode sim começar a ter um repique, porque a gente já está muito afastado. Cada vez mais está mais difícil de comprar o dolinha, né? E é isso, galera. Agradeço aí a visualização. Não esquece de deixar o like aí, deixa o joinha, aperta o dedo aí que ajuda bastante na divulgação. Ativa o sininho também para você receber esse conteúdo nos próximos dias. Tamo junto e até amanhã.